A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, pessoal, que ouvirem este vídeo e ver. Tá chovendo aqui agora, rapaziada, eu espero que não atrapalhe. Galera, eu tenho uma pergunta para vocês que ouviram este vídeo. Vocês sabem qual é a igreja verdadeira nessa terra? Vocês sabem qual é a igreja de Jesus Cristo? Pessoal, eu vou dizer baseado no que eu estudo na Bíblia, o que eu estudei, no que eu acredito, no que eu vivo. E vou dizer para vocês qual é a igreja verdadeira. Pode ser que tenha gente que não concorde, não importa, o que eu quero é fazer a vontade de Deus e pregar o que eu entendo. Por quê? Vou dizer as seguintes situações. Tem pessoas que vivem pelos líderes das igrejas, vivem pelo pastor, vivem pelo irmão, vivem pelo padre, vivem pelo papa, vivem pelas pessoas de mais influência, que tem mais influência, tá tendo mais status. O mundo é baseado hoje em dia em coisas que são passageiras, vamos dizer assim. Coisas que são passageiras porque é baseado no status, na, nas condições financeiras do povo, muitas das vezes sobre os cargos que algumas pessoas têm, pelo sucesso da pessoa, tá entendendo? Mas se nós for ver na Bíblia, nós vamos ver que a maioria dos cristãos lá, principalmente os de grande fé, a vida deles não foi uma vida de sucesso financeiro, não foi uma vida de status bonita, nada disso. Foi uma vida mais simples o possível. Muitas das vezes levou a eles até a morte. Por exemplo, Paulo, Pedro e vários outros apóstolos. Mas hoje eu não quero mencionar isso, eu quero mencionar para você o seguinte. Vou falar para você qual é a igreja verdadeira baseada nesse texto e em outros que tem na Bíblia, porque eu li e aprendi. E se qualquer uma pessoa quiser aprender, peça orientação de Deus que Ele vai ensinar. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto. Aqui está falando que Jesus Cristo faria a sua igreja. Agora está dizendo que faria sobre a pedra. Quem é essa pedra? Jesus Cristo ou Pedro? E uma coisa importante, nós sabemos que antes não existia igreja. Existia o templo. E o templo lá não era considerado uma igreja, é um templo. Igreja surgiu depois. A igreja surgiu, o nome igreja, quando os sacerdotes e os outros pessoal lá estavam perseguindo os cristãos, entende? Aí os irmãos se reuniram e formaram a igreja. Quem começou a formar essa igreja foi o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo falou disso, entende? Nesse texto aqui. Agora, é o seguinte, Jesus fala que sobre esta pedra formaria sua igreja, edificaria sua igreja. Ele estava falando sobre ele mesmo ou sobre Pedro? E eu vou dizer para vocês, eu vou dizer o significado e vocês vão ver que eu estou certo. Graças a Deus, eu entendo que eu sou guiado pelo Espírito de Deus e vou dizer isso aqui para vocês com clareza. Deus não deixou nenhuma denominação com nome de placa ou com qualquer igreja, qualquer igreja. Eu vou em uma igreja, pessoal, eu vou numa igreja. Mas eu tenho certeza que ela não é a igreja de Deus. As paredes, a denominação, o logo. Não é, pessoal. Quem pensa assim está enganado. Geralmente é as pessoas mais que pensam assim são as que idolatram os pastores, idolatram o padre, idolatram o bispo, tá entendendo? Idolatram os líderes de nomes, pessoas que parecem ser bem-sucedidas, mas muitas das vezes não são. Pessoal, Jesus Cristo estava falando sobre Pedro. Se você for no Google pesquisar o significado de Pedro, vai dar em pedra. Olha aqui, ó, eu pesquisei. O próprio Google diz uma resposta que é bem clara. Tem pessoas que pensam que é Jesus, porque Jesus fala o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa passou a ser a pedra de tropeço deles. Esse texto Jesus estava falando sobre ele mesmo, estava se referindo sobre ele, que o povo rejeitaram a ele,
e ele veio ser uma pedra de tropeço para eles, tá entendendo? Mas esse texto aqui é referente ao próprio Pedro. O significado de Pedro significa pedra e indica uma pessoa simples, mas que busca a realização intelectual e espiritual. Tá entendendo? O significado de Pedro significa pedra. Aqui ele se destaca pela vida disciplinada e pela determinação com que luta pelos seus objetivos, mas seu idealismo está voltado para a humanidade como um todo no cotidiano. Isso é outro significado aí, mas o que importa aqui é o significado do nome. Pedro significa pedra, pessoal. Pedra. Uma coisa tão simples. Jesus Cristo não estava falando sobre ele, não. Ele estava falando sobre Pedro. Então, onde é que está a igreja? A igreja, pessoal. A igreja verdadeira. Escute bem. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela pessoinha, aquele cristão que busca fazer 100% a vontade de Deus. Porque, ó, eu digo para vocês, com Deus é 100% ou é nada. Você não vai entrar no reino de Deus sendo 90%, 98%, porque para Deus ou você é 100% ou é nada. Sabe quem aceita você ser 98% para Deus e 1% nas coisinhas do mundo? Satanás. Ele te aceita você ser 98%. Vamos botar 99%. Você é 99% para Deus, mas você tem só 1%zinho que é vagabundo, que gosta das coisinhas do mal, gosta das coisas do pecado, e em vez de quando leva você vacilar e pecar. Satanás te aceita. Continue desse jeito que você está no barco dele. Porque para Deus é 100% ou é nada. A pessoa que aceita toda a Bíblia como regra de fé e vive por ela, e dá testemunho dela, e vive na prática, não é uma pessoa que fala da boca para fora e vive de verdade. Essa sim é a verdadeira igreja de Deus. A igreja de Deus são as pessoas, são os cristãos verdadeiros, não é uma denominação, nem uma placa, nenhuma não. Se você for ver a igreja hoje em dia, as igrejas de parede, né? Os líderes só estão para pedir dinheiro, pessoal. Pede o dinheiro dos levitas. O levita não existe mais. Vão ler a Bíblia, vocês vão ver que levita não existe. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que existe pastor sim, mas eles comiam não era de dízimo. Era de algumas ofertas que os irmãos faziam por fora, que não era direcionada à igreja, era direcionada para ajudar a eles. Por exemplo, Paulo é tipo um pastor e os irmãos manteram ele quando ele foi pregar em outras igrejas para não ser pesado aos irmãos. Não fala em nenhum momento. Sabe o que o primeiro líder da igreja fazia, Pedro? Que muitos dizem que era o primeiro papa, não sei o que. Não é verdade, isso aí também não, viu? Pedro era apenas um apóstolo. Ele estava mais para pastor do que papa, viu? Olhe, Pedro, ele era um apóstolo. E sabe o que ele fazia quando os irmãos, você pode continuar lendo, que você vai ver que Pedro pegava, o povo estava tão contente, estava tão unido, que eles vendiam as posses, vendiam casa, terra, quem tinha condições financeiras, e depositava lá para Pedro. Sabe o que Pedro fazia? Dava aos pobres, dava os necessitados, e a Bíblia fala que é bem clara. Ninguém tinha necessidade. Agora veja hoje em dia uma igreja de parede dando alguma ajuda ao povo. Eles só venha. Pega o dinheiro. Não dá nada a ninguém. Um dinheiro que não existe levita. Se vocês forem ler a Bíblia, não existe levita. E os pastores estão se considerando os levitas modernos. Esses levitas espiritual, a Bíblia não fala nenhum levita espiritual. Você pode achar Israel espiritual, mas levita não existe. Isso acabou o sacerdócio levita quando Jesus morreu na cruz, pessoal. E, pessoal, essa é a minha opinião. A igreja verdadeira é o cristão que realmente busca fazer a vontade de Deus 100% no seu caráter. Você tem que ter um caráter mudado, tem que ter um caráter 100%, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha valor para vocês e que vocês possam compartilhar. Eu poderia falar muito mais, mas os vídeos aqui só são até 10 minutos aqui no Quai, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que eu queria falar para vocês. A igreja verdadeira é você, se você faz realmente a vontade de Deus. Você não adianta ir numa igreja de parede achando que é a igreja verdadeira de Deus, porque não existe nenhuma igreja verdadeira de Deus. As igrejas estão vindo dar o dinheiro. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E até o próximo vídeo aqui no canal do Quai. Falou, pessoal. Fique com Deus, todos vocês.